Vamos falar de nós, mulheres? Vamos falar de tantas coisas boas que a gente já conquistou e ainda tem muita coisa a ser conquistada. Agora, tem uma palavrinha que a gente já vem falando há bastante tempo e que ela está de volta justamente para explicar até a evolução dessa palavrinha, o tal do empoderamento. Estou aqui com a Verônica Barros, ela é coach, né? Nessa área feminina e vai explicar um pouquinho pra gente essa evolução. Bem-vinda, mestra. Muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui com você. E, na verdade, a gente já vem realmente, né, conversando há algum tempo sobre empoderamento, mas o termo se desgastou um pouco, sabe? Esse empoderamento, ele foi absorvido pelo capitalismo e está sendo hoje profundamente questionado até pelo movimento feminista, né? O que há uns 5 anos atrás surgiu nos Estados Unidos como sinônimo de força, né? E de levantar as mulheres para que elas possam exercer com mais virtudes todas as suas demandas, acabou que o capitalismo absorveu, porque o capitalismo ele absorve tudo, absorveu a religião, absorveu o sexo, transformou tudo em produto, colocou para vender no mercado e agora absorveu o empoderamento. Igual a palavra gourmet, né? Sim, você coloca creme de leite agora, qualquer coisa vira gourmet. É mais ou menos assim. Entendi. Então, o que aconteceu com o tal do empoderamento? Se você hoje colocar no Google a palavra empoderamento, você vai ver que você tem uma série de marcas de cosmético ligadas. Sim. Você tem sapato, você tem lingerie, né? Você tem uma série de produtos, né, que absorveram o conceito e que não necessariamente estão empoderando a mulher. E por isso que foi meio que confundido, né, Verônica, o empoderamento com a casca, né? Simplesmente sim, a beleza, o salto alto, né? A forma. E nesses tempos de muita velocidade, de muita mídia, de muita exposição, que todo mundo agora tem um celular na mão, pode filmar e postar na internet, a questão da forma e do conteúdo. Muito pouco conteúdo, muita forma, então a beleza, né? A questão do corpo, tudo isso sendo um fator de escravização da mulher, né? Então, na verdade, a ideia do empoderamento hoje, eu ainda não tenho uma expressão nova, ainda não surgiu uma expressão nova para substituir, mas a gente tem buscado agora colocar a questão como uma questão mais ligada ao aspecto emocional mesmo da mulher, né? Quer dizer, então, a gente tem trabalhado muito com as mulheres hoje, por exemplo, a questão da mágoa, do perdão, né? Como é importante o perdão, né? Porque você não consegue se sentir uma mulher forte, empoderada, motivada, com vontade de fazer as coisas, se você não estiver emocionalmente estruturada. Sim. Se você não estiver bem, né? E se a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, se a gente não se percebe como algo além de uma casca, né? E a importância da espiritualidade é muito grande nesse sentido, né? Porque quando você se percebe parte de um todo, você percebe que você tem um propósito, você tem uma missão, você tem uma especificidade, você tem uma colaboração única, porque você é única. Ninguém no mundo nunca foi, ou será a Luciana, né? Então, isso faz com que a gente tenha propósitos únicos também, né? A gente se torna insubstituível. Sim, porque somos únicos, sim, né? Sim, somos únicos. A natureza não se repetiu em nada. Nenhuma folha é igual a outra. Sim, uma mão não é igual a outra. Um lado do corpo não é igual a outra. Não somos simétricos, não, né? Somos. E a beleza parece que está nisso, né? Sem dúvida. Nessa assimetria, né? Mas, então, na verdade, eu tenho trabalhado muito com as mulheres essa questão emocional, porque o que as mulheres trazem para o coach, basicamente? Relacionamento e trabalho. É o aspecto profissional e o aspecto do relacionamento, né? Relacionar-se
para essas mulheres, especialmente as mais jovens, Luciana. Eu tenho trabalhado agora com uma faixa de 21 a 35 anos. As mulheres com mais de 40 anos, elas já estão meio que resolvidas. Né? Mas as meninas, elas estão sofrendo uma pressão, eu diria até uma opressão, né? Porque agora, com essa coisa de YouTube, alguém disse e funda um canal que é possível você ter 1 milhão antes dos 30 anos de idade. A pressão, né? A pressão, né? Quer dizer, e esse encontro vocacional aos 18, a gente como educadora vem questionando há mais de 20 anos. Essa pressão aos 18 do vestibular, da escolha da profissão, já era alguma coisa delicada e não deixou de ser porque o tempo passou. E as crianças até estão mais novas, né? Se formando aos 16, aos 17. Isso, na faculdade a gente tem um monte de alunos de 17 anos. Exatamente. Estão entrando muito jovens, né, na faculdade. E aí, essa questão agora é uma questão que as meninas, né, as mulheres mais jovens, eu chamo de meninas, as meninas têm me trazido. Primeiro, elas têm que ter um estilo, style. Você tem que ter um estilo. Então, elas demandam um bom tempo se inventando. Tem que ter um estilo. Por quê? Porque o capitalismo segmenta por estilo. Então, você tem que ser vintage ou você tem que ser high-tech. Tem que fazer parte de uma tribo. Isso. Quer dizer, então, se por um lado, né, a gente tem o problema do capitalismo absorvendo, elas estão saindo da adolescência ainda, prolongando no início da juventude essa questão da tribo, que é uma questão adolescente. Então, estão muito jovens, muito imaturas, né? Porque, na verdade, Luciana, o que é o empoderamento da mulher? É a mulher que se banca, é a mulher que acredita nela mesma, é a mulher que ela sabe que haja o que houver, ela vai dar conta, ela vai se segurar, ela vai sair dessa, né? E é isso que a gente procura trabalhar com as mulheres. Agora, sobre essas meninas mais jovens que acreditam em tudo que assistem na televisão, tudo que elas veem no YouTube, elas acreditam, elas estão profundamente oprimidas com essa história de serem um sucesso antes dos... O que é ser um sucesso? É ser reconhecida na internet. Né? Então loucura, né? Pois quer dizer, então a pressão sobre a mulher, ela não diminui. Você agora não precisa mais pintar cabelo, né? Você não precisa mais se depilar, mas você precisa ganhar 1 milhão antes dos 30 anos. Quer dizer, então, o que a gente percebe é que as coisas não estão se resolvendo porque o emocional não está resolvido. E aí esse emocional acaba justamente confundindo essas mulheres. Assim, ela não tem tempo para se relacionar, ela não tem tempo para até ter um hobby, ela não tem tempo para nada porque ela tem que se colocar de uma maneira que os outros vejam ela daquela maneira, para que ela possa conquistar, porque os outros querem que ela conquiste. Então para ter o status. Mas isso é que está pirando a mulherada. Sem dúvida. É isso que está deixando eu a mulherada. Eu estaria pirada também, que eu já estou... Pois é, já se resolveu, né? É uma coisa muito louca. Então, o que a gente procura dizer para essas meninas? Olha, vocês não têm que nada. Você tem uma tempo. Escolha, há caminhos. Você não precisa ter R$1 milhão ou de dólares antes dos 30 anos de idade. Ou até é melhor você ter esse 1 milhão só depois de 50, dos 60. Vai saber o que fazer com ele, né? Exatamente. Para saber o que vai fazer com ele, né? Exatamente. Mas, olha, Luciana, é uma grande opressão. E a mulher, né? Porque no Ocidente, a mulher é beleza e o homem é força, né? E o conceito de beleza realmente se democratizou bastante. Todo mundo pode ser bonita, tem tecnologia, tem estilo para todo mundo. Quer dizer, então, quanto a essa questão da beleza, está todo mundo incluído já, né? Agora, é realmente essa questão do outro, que ainda é a mesma questão dos anos 50. Né? Minha mãe deve estar me assistindo, não pôde ir ao baile de formatura do meu pai porque não tinha um acompanhante.
Porque não podia sair sozinha com o namorado. Quer dizer, então, por quê? O que os outros vão dizer? Era a educação. A gente agora tem uma jovem mulher de 21 a 35 anos de idade, no ano da graça de 2019. Terceiro milênio. Ainda preocupada com o que os outros vão dizer. Quer dizer, então onde é que está você? Você está perdida de você. Cadê você? Porque você tem que estar aqui. Você tem que estar aí para você. Eu tenho que estar aqui para mim. A gente, né? A gente pode trocar e tal, mas a gente tem que saber se colocar para cima. Quando você faz esses atendimentos, quais são os principais questionamentos que essas mulheres levam para você, né? Eu vou muito na questão até mesmo dos relacionamentos. As mulheres não querem de repente mais ter filhos tão cedo, né? A gente vê isso porque eu trabalho também com muitos jovens, faculdade e tudo mais. Não, primeiro eu tenho que pensar na minha carreira. O que elas levam para você? Quais são as principais dúvidas e preocupações? Primeiro, elas me trazem muita angústia. São muito angustiadas. Nossa, viver angustiada é uma coisa muito séria. Elas trazem muita angústia, muita ansiedade, muita crise de pânico. Então, a questão, de fato, é emocional, né? Quer dizer, então, no meu primeiro atendimento, eu ouço, né? Porque 90% do processo terapêutico é uma escuta qualificada, eu ouço. Depois que elas acabam de falar, eu digo, escuta, mas por quê? Aí elas param para pensar, que elas entram nesse turbilhão de cobranças que, na verdade, quem se cobra são elas próprias. Essa cobrança não existe, né? Essa cobrança é uma cobrança que elas mesmas se impõem, né? Em relação a essa questão, de fato, né, do ponto de vista sociológico, essa geração é uma geração que não quer ter filhos muito cedo mesmo, né? Elas vão levando aí o relógio biológico até o último minuto. E agora a tecnologia já permite que as mulheres possam ser mães com 42, 43, 44. Recentemente até aquela atriz, a Carolina Ferraz, teve filho aos 46, né? É verdade. 46 anos. Ela já não foi o primeiro, ela já tinha um filho muito crescido e teve um bebê. Quer dizer, então hoje você tem tecnologia aí para que te permite ser mãe numa idade mais adiantada. Agora, voltando às meninas, né? Eu percebo assim como é cruel esse sistema, e aí a gente tem que falar um pouco de misoginia, que é o preconceito contra as mulheres também, que historicamente ele é muito forte, muito concreto, desde a Grécia, né? Existe esse preconceito contra a mulher, e como essa força feminina ao longo da história, ela se vê sempre tendo que atender a um olhar masculino, e agora não só o olhar masculino, parece, como elas são em maior quantidade e se constituem dentro do capitalismo num grande nicho de mercado. Caramba, descobriram as mulheres jovens não têm ainda fôlego emocional para fazer determinados questionamentos, elas entram na onda e ficam completamente perdidinhas. Elas não querem ser como as mães, né? Elas acham que as mães são mulheres cansadas, que trabalham demais, né? E que tiveram filhos cedo, então elas não querem ser como as mães. Antigamente as nossas mães com 40 anos, elas já eram consideradas jovens senhoras, né? E hoje, nossa... Com 50 são as lobas. Não é? Isso mudou de uma geração para outra, foi muito rápido, né? Com 50 anos você está tinindo, e com 60 anos jamais você é uma idosa, né? Sim, sem dúvida. Olha, você tem hoje... Primeiro, eu acho que essa cultura que a partir dos anos 80 começou forte do exercício físico. Sim. Quem começou a malhar na minha geração, né? Eu vou fazer 55 anos. Então, quem começou a malhar nos anos 80, não foi o meu caso, infelizmente, mas quem começou a malhar nos anos 80, chegou assim, nossa, eu tenho amigas com manequim 38 até hoje, né? Então elas ficaram bem fininhas. Então teve essa questão, que é uma questão de mercado, que é um segmento fitness que não para de crescer. Que é capitalismo, envolvido. Claro, e aí isso começou. Nos anos 90 foi o boom das cirurgias plásticas, né? Sim. No final dos anos 90, você vê, o Brasil
foi o primeiro ou segundo país, eu não me lembro agora do dado com perfeição, mas nós somos o primeiro ou segundo país do mundo em cirurgias plásticas. Houve um período aí, especialmente a história do silicone, isso andou muito em voga, agora caiu um pouquinho a história do silicone, né? Mas já teve muito em voga. As cirurgias plásticas, e assim, né? Eu acho que a tecnologia dos cosméticos também evoluiu bastante, né, Luciana? É um rejuvenescimento sem tanta dor. Sim. A tecnologia até mesmo dos aparelhos, né? De clínicas estéticas fazendo assim, práticas de consultório. Você não precisa internar, não precisa tomar anestesia, né? Então você realmente consegue ainda manter uma pele, né? Naturalmente para quem pode pagar, porque esses procedimentos não são baratos, né? Então, mas de fato a gente chega hoje aos 50, 60 anos, né? Bastante e assim também penso que nossa geração é uma geração assim muito empoderada, né? Porque nossas mães não trabalhavam, a gente foi a geração que se formou, que foi para o mercado de trabalho, mas ainda tínhamos o sonho da família, do marido, do filho, do casamento, que é um sonho que cai, porque as meninas agora estão espertas. Eu acho que o que elas não querem é a tal da dupla jornada que a gente assumiu. Eu acho que a questão não a questão é que elas percebem que a gente está sempre muito cansada, porque a gente teve o modelo da mulher dona de casa, que reproduziu. E começou a entrar no mercado de trabalho. E sonhamos em ser profissionais. E fizemos isso. É a dupla jornada. É a dupla jornada. Que essa galera não está querendo. Não está querendo. Muito sabiamente. Sim, sem muito dúvida. sabiamente. Curiosamente, outro dia eu dei um curso e estava conversando com um colega professor e consultor da área do varejo. E ele estava me dizendo que o negócio que mais cresce ultimamente é o negócio pet. Eu falei, olha, mas é mesmo negócio. Ele olha, e realmente, se a gente olhar aqui na cidade, né, a quantidade de boutiques, né, com produtos e tal. E ele disse, porque, na verdade, a solidão é muito grande. Então, se você não tem filhos, quando você chega em casa, ter alguém abanando o rabinho para você é muito interessante. Então, inclusive, esse último filme que saiu, O Poderoso Chefinho, não sei se todo mundo assistiu, uma animação, né? Fala justamente da revolução dos bebês, né? No plano lá dos bebês, fazendo com que as famílias, que possam existir famílias, porque estão trocando bebês por pets. E é uma revolução, né, dos bebês contra isso. Então, muito interessante. Mas veja, eu amo, eu tenho 4 cachorros, né? Enfim, eu adoro, mas eu percebo a quantidade agora de leis, o que eu acho muito positivo, eu não critico não, mas eu acho assim, veja, isso esse fenômeno é um fenômeno que cresce tanto, impacta tanto as novas gerações, né? Feiras de adoção, coisas que não havia, né, Luciana? 20 anos atrás não havia. Estava na rua, exatamente, né? Então, feira de adoção, legislação, punindo o que é absolutamente correto, ferozmente, quem maltrata um animal. Sim. Mas essa consciência, ela está se dando em função de um movimento sociológico que é das mulheres que já não querem mais seus filhos, né? Eu só penso o seguinte, né? Eu só costumo dizer, olha, você pensa bem, porque filho é muito importante quando a gente fica velha. É verdade. A questão, você vê que os nordestinos, eles sempre tiveram essa sabedoria de ter 12, 13, 15 filhos, porque pelo menos 2 ou 3 iam cuidar deles quando eles ficassem velhos, né? E de fato, quando a gente tem assim mais idade, quando a gente começa a perceber as limitações físicas, né? De fato, é importante ter uma pessoa próxima. Mas isso também não seria uma cobrança? Tenho que ter filhos, mas não quero, porque tem gente que realmente não nasceu para isso. Eu acho ótimo quando as pessoas têm essa consciência, quando não nasce para isso, é melhor não ter mesmo. Sim, né? sim. Mas sim, também sim. não é uma questão assim,
que a sociedade cobra. A mulher não tem filhos, aí ela é taxada de egoísta, né? É taxada assim não, mas você é uma mulher. Mas isso é uma coisa que as meninas, sabe, elas elas não estão nem aí. Não, elas não estão preocupadas com essa questão da maternidade. Essa cobrança elas não se preocupam. Essas não. O problema é muito mais a questão profissional e o tal do milhão. Tá muito mais. Porque, inclusive, há um outro fenômeno, né, sobre o qual a gente também não pode deixar de falar, que é o recrudescimento do conservadorismo e do que a gente chamava de direita, né? Quer dizer, isso tudo volta com valores mais conservadores, as relações de trabalho mudando, o empreendedorismo, a inovação, tudo isso impactando fortemente essa geração que no afã de se fazer, porque, Luciana, não tem mais trabalho, as oportunidades de trabalho agora quando surgem são pouquíssimas e tem que ter indicação. Tá difícil. Tá muito, né? Tá muito complicado. Então o empreendedorismo é o que é a voga, né? Agora, Verônica, o que a gente pode fazer para melhorar isso nessa geração que está em conflito consigo mesmo, né? Eu acho que a gente pode empoderar. Como é feito esse trabalho? Eu acho que a gente empodera as meninas, fazendo com que elas cada vez mais possam, não importa qual vai ser a decisão que elas, como mulheres, venham a tomar, porque o relógio biológico da gente não mudou. A gente pode ser mãe pela primeira vez até uns 38 anos, né? Isso não mudou na mulher, né? Quer dizer, então, ainda que elas optem por construir seus negócios, suas carreiras, elas têm que ter essa força emocional de bancar a sua decisão. Elas têm que se bancar, mas não é bancar no sentido financeiro. Elas têm que bancar, assumir. Olha, realmente, não, com $1 milhão que eu vou ganhar agora, eu vou pagar uma casa geriátrica. Então, se não tiver filho na velhice, não tem problema, porque eu vou para um lugar bacana, eu vou poder pagar uma estrutura. Bancar a decisão. E como é que se banca essa decisão? Emocionalmente forte, com autoconhecimento. São as escolhas, né? Sim. Aí o que a gente tem para trabalhar? Temos muitas ferramentas psicológicas, neurológicas, onde a gente vai aplicando muitos testes, mas olha, você é isso, você é aquilo, será que é isso mesmo? Mas aí o autoconhecimento vai gerando um tipo de questionamento que quando o processo de decisão rola, ele rola de uma forma muito firme. E nessa hora, essa mulher, ela tem que ser muito verdadeira com ela mesma, né? Porque senão não funciona, né? Tipo assim, eu vou falar uma coisa pra ela, né? Pra ver se cola. Não, porque não é pra você, é pra ela mesma. Mas você sabe, eu nunca tive essa dificuldade porque elas são profundamente verdadeiras, são muito jovens. Porque elas estão ansiando por isso. Sim, elas querem resolver. E outra coisa, né? Elas estão muito orientadas pela lógica do resultado. Né? Que era essa tranquilidade nostálgica que nós temos não existe. Não, porque talvez isso que gere tanta angústia, né? O resultado, que também é uma determinação do capitalismo, né? A qual elas se impõem, é que gera essa angústia, que gera essa ansiedade. Poxa, se eu tenho que ganhar $1 milhão, como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou ter 2 filhos? Ou uma coisa ou outra coisa. Né? E aí a gente ouve e começa a ter com elas, durante todo o processo, o cuidado de fazer com que elas se vejam, se percebam, para ver se realmente elas estão embarcando nessa canoa porque está todo mundo nessa, ou se realmente é aquilo que elas são, que elas querem, né? Porque a gente hoje se empoderou tanto que se você quiser ser só esposa e mãe, você também pode. Sim. Né? Sim, é uma escolha. Não é? É uma Agora, escolha. como que a gente faz para marcar com você, né, Verônica? Então, eu tô aí nas redes sociais, né? Deixa eu fazer uma divulgação. Sim. Dia 28 de março, às 8 horas da noite, eu vou estar conduzindo um talk ali no Espaço ARP, na curadoria do Espaço ARP, fechando as discussões do mês da mulher, né? Durante todo o mês o espaço promoveu discussões e festivais de música com mulheres músicas, enfim, foi
foi bastante trabalhado. E eu vou fazer uma roda de conversa, né, para fechar. Então vai ser no dia 28 de março, às 8 horas, no Espaço ARP, que eu ainda não conheço, mas pelas fotos que eu vi, né, todo muito mundo legal. Me diz que é muito bonito e tal. E eu tô no Instagram, né? Coach Verônica. Bota aí, tá aí na Coach Verônica. Colinha pra mim também. Colinha. Eu nunca sei direito. Coach.verônica.andrade. Isso, eu tô no Instagram, tô no Facebook, Verônica Barros de Andrade, né? Então, eu sou uma figura fácil, muito grande, nas todo mundo redes sociais. É verdade. Mas é uma maneira da gente buscar se encontrar, né? E sendo orientada para isso, né? Porque quando a gente perde esse feeling, né, da própria situação, da própria vida, tem hora que a gente precisa de ajuda. Então... E são meninas, né? Quer dizer, eu trabalho há quase 30 anos com jovens, né, em sala de aula. Então, essa faixa dos 19 aos 22, que é a faixa da universidade, essa é a faixa que realmente está buscando bastante, está precisando muito desse auxílio. E mudou muito a rápido. Cabeça, com certeza. Obrigada, Verônica, mais uma vez. Imagina, foi uma delícia. Pela sua presença. E com certeza teremos outros encontros durante esse ano. Se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima.